Boa noite! Bem-vindos a mais um Papo Claro na Claro. Como sempre, trazendo grandes convidados, especialistas, pessoas de grande conhecimento e expertise para engrandecer o conhecimento de todos. O Papo Claro, como sempre, um papo tão refrescante quanto tomar uma cerveja. Vamos hoje alimentar as nossas mentes com grandes convidados, o Wesley Ribeiro, o Carlos Hauser, o Wilson Júnior, o Vitor Bretanha e, como sempre, eu, Eduardo, doutor Eduardo Haberbeck Brandão, e o nosso querido Edmilson, os anfitriões deste encontro maravilhoso. Vamos conhecer os nossos grandes palestrantes. Muito bem, então nós vamos fazer essa live sobre limpeza e asepsia de chopeiras, com o apoio, obviamente, da Claro, da Memo e da Anhembi Morumbi, a universidade onde eu sou professor. Bom, hoje, como sempre, eu e o Edmilson como anfitriões, e nós temos grandes convidados. O Wilson Júnior, graduado em Engenharia de Produção, pós-graduado em Gestão de Vendas, cursando comércio exterior, experiência em chopeiras desde 2023, 15 anos atuando como gestor de pós-vendas, 2 anos atuando como gerente de vendas no Brasil, 2 anos até o presente momento, atuando como gerente de vendas e exportações, além de ser um grande parceiro da tecnologia e conhecedor da tecnologia Memo, responsável por ministrar cursos em instituições e dando apoio às cervejarias. Nós temos também o já conhecido Carlos Hauser, que esteve ao nosso lado em outros cursos, curso de sommeliaria, curso de produção de cervejas, cervejeiro renomado com sólida experiência diversificada na área de cerveja, são décadas aí de experiência, graduado em engenharia química, especialização em cervejaria
e tecnologia cervejeira, décadas de experiência em cervejaria artesanal, desenvolvimento de cervejas, desenvolvimento de perfis e processos de produção. Atua ativamente no controle na cervejaria industrial, no controle de qualidade e otimização de processos, faz consultorias e assessorias cervejas, desenvolvimento e implementação de produtos, domínio completo da tecnologia de cervejas, em especial em matérias-primas, malte, lúpulo e tecnologia. Também o nosso querido Wesley. O Wesley tem mais de 20 anos de experiência no ramo de cervejaria e chopeiras, integrante da Claro desde 2006. É um dos colaboradores mais antigos da nossa unidade. Muito interessante que o Wesley começou como ajudante na entrega, participou da montagem da primeira distribuidora da Claro em Goiânia. Com sua experiência e dedicação e nas atividades de entrega e atuando em todas as partes de entrega de chopp, montagem de chopeira, foi adquirindo um grande conhecimento na parte de tratativas com os clientes e montagem e desmontagem de chopeiras. Não mediu esforços, entrou com tudo em instituições de ensino, logo dominou as técnicas do funcionamento das chopeiras. Tem experiência adquirida, começou a dar consultoria na montagem, desmontagem e limpeza, atua na manutenção e instalação de chopeiras em bares e em eventos, participa de vários cursos sobre asepsia e montagem de chopeiras, atua diretamente na rastreabilidade dos equipamentos e otimização de produtos. Wesley é responsável hoje por N coisas, além de rastreabilidade e reparação e regulação das chopeiras. O Vitor Bretânia, técnico em refrigeração para chopeiras, atuou em vários estudos sobre especialização em chopeiras, técnico em refrigeração de câmara fria, formou-se em gastronomia para melhorar e ampliar os seus conhecimentos, é barista, também tem formação em barista, para também ter esse conhecimento diversificado, não só do chopp, mas também de todo o funcionamento de bares e restaurantes e harmonizações e etc. Técnico em automação industrial, que levou a projetar, instalar e programar etapas importantes da produção de bebidas, domínio um dos primeiros distribuidores da Claro de Goiânia e está na ativa desde então, especialista em eventos, principalmente controlando fluxo de chopp para grandes corporações, palestrante sobre alcoolismo em várias instituições da região de Goiânia, possui estrutura para atender grandes eventos, presta consultoria para levar chopp para outros estados e grandes festas, participou de curso de especialização de chopeiras na Memo, participou de todos os encontros cervejeiros da Claro, sendo um grande parceiro nosso, e estes são os nossos convidados de hoje. Como podemos ver, pessoas que deu até trava-língua de tanto conhecimento e tanta formação e tanta coisa que eles podem nos trazer. Edmilson, cadê você? Boa noite, Eduardo. Pode falar, pode continuar, estou aqui. Agora a palavra é com você. Eu, doutor Eduardo Aragonão, como sempre, eu abro as porteiras e eu deixo sempre no comando do Edmilson fazer aquele bate-bola que ele sabe fazer muito bem e passar a palavra para os nossos queridos palestrantes. Lembrando só a todos que na semana que vem, eu que serei o palestrante. Falaremos na semana que vem de adjuntos não convencionais em cervejas. Mas isso fica para a semana que vem. Edmilson, o show agora é com você e os nossos convidados. Nossa, Eduardo, olha, você me deixou hoje aqui, estou até um pouco estarrecido. Que turma que a gente tem aqui hoje em mãos, hein? Rapaz, a hora que você foi lendo aí, foi dando arrepios e tudo mais. Bom, e a gente não pode continuar aqui batendo papo, porque o tempo está passando, a gente tem muitas perguntas, é um assunto extremamente importante, né? Lembrando que hoje nós estamos aí em sintonia com o Valdeci, Rádio da Canastra e muitas outras instituições, né? O Grupo AMA de São Bernardo do Campo, enfim, nós temos bastante gente que estão aqui conectados com a gente. Mas já que o assunto hoje é sobre limpeza, sobre asepsia, sobre sanitização, eu queria começar perguntando para o nosso amigo Carlos Hauser. Hauser, na sua concepção, o que é asepsia e sanitização?
Alô, Hauser. Oi, Liga a câmera, Edmilson, liga o vídeo, liga a câmera, beleza. tudo bom? Tudo beleza, Hauser. Não sei se você entendeu a pergunta aí, mas você pode dar uma explanadinha bem, assim, bem sintetizado, bem rapidamente com a gente? Oi, boa noite a todos, obrigado. Tá ouvindo? Estamos Perfeito? ouvindo, claro, pode continuar. A sepsia é uma pré-preparação da estrutura do equipamento, de onde vai ser servido o chopp, tirando todas as impurezas e preparando para o trabalho de sanitização, quando a empresa utiliza um produto químico para que a cerveja fique protegida em termos de contaminação microbiológicas, ou seja, de micro-organismos que possam prejudicar a cerveja, a qualidade da cerveja. E nessa Ótimo, Hauser. a parte de sanitização, aí existem vários produtos. Podemos trabalhar com ácido, com soda, com peracético, alcalino clorado. Então, tem todas as técnicas de limpeza, de concentração, de tempo de procedimentos para que você tenha uma asepsia adequada. Ótimo, Rosa. Pessoal, eu acho que vocês podem até ligar, né, as câmeras de vocês, só a questão do áudio, que de repente é interessante só aquele que está falando, né? Para a gente não perder o foco aqui. Então, podem todos ficarem com a câmera ligada, inclusive você, Hauser. E agora eu queria perguntar para o nosso amigo Vitor, já que o Hauser fez essa belíssima explanação, né, teórica aí, de asepsia e sanitização, eu queria perguntar para você, qual a diferença entre limpeza e sanitização? Para mim? Não, agora é para o Vitor. Ok. Boa noite a todos, tudo jóia? Estão me ouvindo bem? Tudo tranquilo, Vitor. Então, vamos lá. A diferença entre limpeza e asepsia, né? A limpeza, ela remove os resíduos físicos dos restos de cerveja, leveduras, né? E biofilmes. Já a asepsia ou sanitização vai mais além, né? Utiliza produtos químicos, né? Para eliminar ou reduzir os micro-organismos patogênicos e deteriorantes que podem alterar o sabor e qualidade do chopp. Pode complementar. Ótimo. Rosa, eu prefiro a gente pegar, porque não vai dar tempo. Então, por favor, liga a sua câmera que está desligado e depois, oportunamente, você vai ter tempo para poder responder mais perguntas. E agora eu quero perguntar para o Júnior. Júnior, já que a gente está falando de limpeza, sanitizar, eu queria que você desse uma complementação. O que é chopeira? Algumas pessoas não sabem direito, né, o que é uma chopeira. O que é uma chopeira e, principalmente, o que é um sistema KEG? Não, perfeito. Muito obrigado, gente. Boa noite, né? Obrigado aí pela oportunidade, né? Vamos lá. A chopeira, ela é o nosso instrumento ali de extração de chopp, né? Então ela pode ser uma chopeira elétrica, ela pode ser uma chopeira a gelo, ela pode aparecer ali com uma torre com um pré-resfriador, né? E a função principal dela é resfriar a bebida, né? Então, esse que é o papel, né? A chopeira, geralmente, ela tem uma torneira, né, que acompanha um regulador de fluxo, né, aquele ajuste da velocidade de extração, que ajuda ali para não espumar, para a gente conseguir tirar o chopp adequado, né? E o keg, né, que o senhor perguntou, né? O keg, em inglês, ele é barril, né? E nós chamamos ali a válvula do keg, né, que é a extratora, né? Então, que tem a função ali de perfurar o barril, né, e permitir a subida do chopp do barril sentido máquina. Perfeitamente. Muito bom. Então, agora que a gente já definiu, já sabe o que é que nós estamos aqui para fazer, vamos partir para a prática, né? Eu gostaria de perguntar para o Wesley.
Wesley, como é que você pode ligar, você e o House ainda continuam com as suas câmeras desligadas, vocês podem ligar as câmeras, mas eu queria perguntar para você, como é que você faz, por exemplo, uma limpeza, né, da chopeira, principalmente quando está na bancada? Boa noite, senhor Edmilson, tudo bem? Boa noite a todos aí também. Uai, senhor Edmilson, primeiramente a gente tem que, como se diz, né, vamos arrancar toda aquela capa, a estrutura dela metálica. Feito isso, a gente limpa todo o equipamento, limpando o equipamento, a condensadora, limpando as sujeiras que ficam do dia a dia, né? Geralmente, quando fica em bares e restaurantes, junta muita gordura. E isso atrapalha muito. Isso atrapalha muito o equipamento a trabalhar 100%. Feito isso, aí a gente parte para a sanitização das vias de chope, limpando elas para garantir a qualidade do produto na hora da retirada, direto ao copo. Certo? Perfeito, Wesley, perfeito. Você continua com a sua câmera desligada, assim como o Hauser também. E falar nisso, eu quero completar com essa, para o Hauser também, né? Qual a importância de limpar e principalmente regular, fazer o funcionamento de uma chopeira? Perdão, senhor Edmilson. Edmilson, Hauser, está na escuta? Sim. Pode repetir a pergunta? Tá. Antes eu queria só lembrar que, pelo menos para mim aqui, tanto você quanto o Wesley, vocês estão com a câmera de vocês desligadas. Eu liguei Mas eu queria saber, para mim aqui não está aparecendo, e o Wesley também não. Mas, enfim, deve ser só para mim aqui. Eu gostaria de saber, né, já que o Wesley fez essa definição, essa colocação importante da prática de estar fazendo a limpeza, eu queria um reforço seu. Qual a importância de limpar e, principalmente, de fazer a regulagem para o funcionamento correto de uma chopeira? a limpeza e a sanitização e higienização da chopeira é primordial para a garantia da qualidade do produto. Se você tem uma chopeira que ela não está devidamente asepticamente limpa, ela vai prejudicar a parte de aromas, a parte de sabor, a parte de qualidade e aceitação do produto. Isso degrada não somente a aceitação do produto, como diminui o volume de vendas e degrada a imagem da marca da empresa. Então, o ponto principal na cadeia de negócios de chopp, além de toda a estrutura, é a asepsia e higiene. A asepsia e higiene, ela contribui absurdamente para qualidade manutenção da qualidade do produto fornecido da fábrica. Porque qual o problema que ocorre? O produto sai em ordem da fábrica perfeitamente, em termos de qualidade microbiológica, sensorial, mas uma chopeira mal cuidada, maltratada, onde não é feito a devida limpeza e asepsia, você está deteriorando o seu produto e prejudicando a sua imagem, a sua reputação e o seu volume de vendas. Perfeito, Raul. Então, nesse sentido, eu gostaria de perguntar para o Vitor, né? Ô, Vitor, duas coisas. Por exemplo, as chopeiras, vamos pensar que nós estamos assim numa demanda muito grande, que você tem muitas chopeiras na sua distribuidora, essas chopeiras saem para os clientes e, ao retornar, qual a sua recomendação para poder organizar elas? Você está com o microfone desligado, Vitor. Desculpa. Bom, boa noite. A organização das chopeiras, você quer dizer, no caso? Você pode repetir a pergunta? Eu quero saber, você faz uma limpeza quando esses equipamentos estão para a rua? Você foi lá, você for seu chopp com um cliente. O que você tem que fazer quando as chopeiras voltar para o seu estabelecimento? Certo. Toda vez que a chopeira volta para o estabelecimento, ela é feita a limpeza, né? A limpeza com água. Já o produto, já a limpeza da asepsia, que é no caso com o produto, aí ela é feita mais ou menos a cada 15 dias, rigorosamente. Porque, como eu expliquei mais cedo, a limpeza, só ao passar a água, ela só vai eliminar só mesmo aquele resto de cerveja, aquele resto de leveduras mortas, aquelas coisas mais básicas. Aí, a cada 15 dias,
de 15 a 21 dias é repetido nessas máquinas, numa ordem toda bem marcadinha, é repetida a asepsia, no qual a gente, no nosso caso, nós fazemos a cada 21 dias. E nos meus clientes, eu recomendo também nos clientes particulares que têm chopeiras em casa, que muita gente que adquire chopeira, vamos partir para a área do consumidor final, não vamos falar de distribuidores. Muita gente que compra uma chopeira da Memo, por exemplo, ele tem somente lá o bocal de retrolavagem, correto? No qual ele vai fazer a limpeza da via dele. Mas agora eu estou introduzindo para todos esses clientes que eu estou atendendo aqui da Memo, hoje em Goiânia, em região, a importância de fazer uma asepsia, entendeu? Então eu estou criando um cronograma no qual eu faço a asepsia agora para os consumidores finais, aqueles clientes que têm chopeiras nas residências, chopeiras Memo. Então, como a gente tem uma parceria muito grande, eu e a Indústrias Memo, então eu estou fazendo esse trabalho, porque além da distribuição, a gente tem que pensar naquele consumidor que tem a chopeira em casa. Aquele que compra uma chopeira, mas ele toma ali um barril no mês, às vezes 2 barris no mês, ou às vezes ele passa até meses sem usar. E aí ele faz a retrolavagem e aquela água fica parada dentro do sistema, entendeu? E a gente sabe que água parada, né, é proliferação de bactérias. Então, por isso, nesse caso, eu estou criando essa praticidade para os clientes, consumidores finais, para fazer a asepsia técnica, entendeu? Legal. Bom, você colocou uma coisa muito importante aí, né, Vitor? Por exemplo, toda chopeira, ao chegar no seu estabelecimento, o mínimo que você tem que fazer é passar uma água. Haja visto que tem uma quantidade de matéria orgânica muito grande, e se você não faz isso, com certeza isso vai afetar através dos micro-organismos, né, através da infecção, com certeza vai acontecer, e isso vai afetar a qualidade, como muito bem explicou o Hauser. Mas, dito isso, eu gostaria agora de perguntar ao Wesley. Wesley, como é que é o controle, principalmente da frequência, da sanitização junto aos clientes? Ou seja, qual é a sequência, por exemplo, de um sítio correto na chopeira? Vamos lá, sou Edmilson. Não sei se vocês estão me vendo, aqui tá tudo normal, eu estou vendo todo mundo, certo? Vamos lá. Olha, quando a frequência que a gente adotou aqui em Goiânia para fazer nos bares é a cada 30 dias, certo? A cada 30 dias a gente fazer essa limpeza nos bares. Agora, quando a gente chega para mim o equipamento, a gente faz ela aqui na limpeza na bancada e faz toda a limpeza higiênica dela, tudo, e parte para a sanitização dela. Feito isso, a gente costuma passa água nela também, tem que fazer isso, sempre tem que estar sendo feito. Justamente não deixar a água, né? Vale lembrar que não pode deixar essa água aí, como o Vitor falou mesmo, tá? Bactérias. E isso aí a gente tem que evitar isso, certo? Ótimo, você complementou basicamente isso aí que o Vitor já havia falado. Exatamente. Mas agora, o CIP propriamente dito, qual é a sequência para se fazer um CIP? Descreve para nós, por gentileza. Olha, aqui a gente usa a soda, primeiramente, né, para fazer a limpeza, e depois disso a gente deixa circulando em média de 10 minutos fazendo a circulação. Feito isso, a gente usa o ácido para eliminar a soda. E, consequentemente, passa água, né, para eliminar o ácido, para não deixar ele no sistema. E feito isso, está pronto o teste, e depois, após isso, a gente faz o teste no equipamento para ver a temperatura, se está tudo ok, tudo legal, para garantir que o equipamento chegue na casa do cliente 100% funcional. Excelente. Então, eu queria perguntar para o Hauser, já que ele é engenheiro químico também, né, Hauser? Qual o perigo, por exemplo, de se usar o gás carbônico ou da reação química entre o gás carbônico e a soda? O perigo, primeiro, é que o gás carbônico ele neutraliza a soda, ele forma um carbonato de sódio. E aí a função da soda ela fica sem ação
bactericida. Então, quando vai fazer uma limpeza num barril, ou vai fazer uma limpeza num sistema de chope, que existe a presença, você vai utilizar como o agente químico o hidróxido de sódio, é necessário eliminar todo CO2 do sistema, ok? No caso da chope, e também a questão, se for num tanque de cerveja, você pode até ter a parte de danificação do equipamento. Mas na parte de chopeira é que ele neutraliza a concentração, neutraliza a ação bactericida, germicida do agente sanitizante. Tá, é um uso bastante comum, né, nos distribuidores, e isso não é só a questão da Claro, mas de maneira geral, a pessoa usar o próprio gás carbônico para fazer esse impulso, essa recirculação. A gente sabe que é bastante resistente todos os equipamentos, mas não deixa de ter uma reação química, não é isso? Exatamente. Hidróxido de sódio mais CO2 forma carbonato de sódio. É uma reação química, uma combinação e uma neutralização do hidróxido de sódio. Legal. Isso aí, presencialmente, dá para a gente fazer uma bela ilustração, né? Bom, mas dito isso também, eu gostaria de ir agora para o Wilson. Wilson, o Vitor, né, explanou muito bem, as chopeiras estão na rua, chega nas distribuidoras, mas é muito importante a gente fazer um certo revezamento dessas chopeiras. Para isso, o correto seria a gente pegar e ter uma forma de organizar. A primeira que chegou é a última que está, enfim, criar um sistema. Entendeu? Mas eu perguntaria para você o seguinte: como é que se pode fazer a rastreabilidade, até por questão de segurança do próprio equipamento, junto aos clientes, ou junto à própria distribuidora? Não, perfeito. Muito boa pergunta, seu Edmilson. E a maneira, né? Acho que as chopeiras da Memo, com toda certeza, né? Diversos fabricantes aí, tenho certeza que também tem o mesmo controle, seria através do número de série, né? No caso das chopeiras da Memo, essa etiqueta ela está exposta da capa da máquina e tem uma outra etiqueta de segurança por dentro também, né? E o número de série ele é como se fosse o CPF do equipamento. Então, ele é um número único, né? Então, para muitas distribuidoras, muitas cervejarias fazem o controle através desse número, tá? Aí você consegue controlar quantas vezes essa máquina foi para a rua, né? Quantos litros de chopp essa máquina ela já extraiu para saber ali o ponto de equilíbrio ali, o momento em que o equipamento se paga, né? E fazer esse rodízio de equipamento. Legal. Mas já que você está falando, eu queria explorar mais um pouquinho agora o Claro. conhecimento extremamente técnico de você e da sua equipe, evidentemente. Na teoria, como é que é o funcionamento de um boiler? Como é que faz a limpeza, por exemplo, desse equipamento da parte interna? Porque muitas pessoas estão acostumadas a fazer os ciclos e tal, mas raramente se tira aquela capa. E, às vezes, é importante a gente retirar aquela capa para ver por dentro também como é que é, levando em consideração que nós temos que tomar cuidado com a voltagem, se tem algum fio que está descascado ou alguma coisa desse tipo, não é mesmo? Justamente, né? O boiler, né? Ele é o coração da máquina, né? Então o boiler ele é um tanque geralmente redondo, né? Onde está concentrado ali a serpentina de chope, que ela está numa espiral ali, a gente falando no grande volume que são chopeiras de expansão direta, né? E ali dentro a gente injeta o fluido refrigerante no estado líquido, né? Ou seja, o segredo ali da expansão direta que faz a gente refrigerar o chope de 24 para 0 grau em 4, 7 minutos, é esse, né? Trabalhar com essa serpentina submersa no fluido refrigerante, né? O boiler ele é uma peça blindada, porém, quando a gente está fazendo aquela asepsia mais profunda e nós tiramos a capa do equipamento, né? A gente tem acesso ali ao condensador, né? Que é onde geralmente vai ter retenção de sujeira, então pode ter terra,
poeira, né, papel, gordura, né, e essa parte é uma parte importante da limpeza, porque quando o condensador ele está obstruído, ele começa a desacelerar o frio, né, a chopeira começa a gelar menos do que o ideal, ela demora mais tempo do que o ideal, e aí é necessário fazer essa limpeza. Tá? Quando esse condensador ele está obstruído ali por uma sujeira simples, né, por uma poeira, por exemplo, por papel, um simples jato de ar já adianta bem essa limpeza, seu Edmilson. Né? Mas quando tem gordura, aí precisa lavar com água e sabão, e o ideal é acionar um serviço técnico autorizado para não correr o risco de molhar alguma peça, depois ligar e dar um curto-circuito. Excelente explanação, Júnior. Muito obrigado. Bom, eu queria voltar agora também com o Wesley. Wesley, mediante aí esses cursos que a gente está olhando, limpeza, definição de asepsia, de sanitização e tudo mais, eu queria saber quais são as peças que mais dão problemas numa chopeira. Olha, a chopeira em si não dá tanto problema, né? Geralmente o problema que a gente encontra mais é o próprio cliente. É aquele que entende, que sabe. Eu sei mexer, eu trabalhei. Esse aí é o que é o maior problema da gente. Agora, a válvula extratora, KEG mesmo, ela dá muito problema. Ela costuma dar muito problema. Ela tem uma falha nela, ao meu ponto de vista, né? Ela tem uma falha. A válvula de segurança dela, para mim, ela é falha. Aquelas borrachas que elas têm, às vezes pode ser o próprio fabricante dela, uma borracha muito macia, ela acaba que com o contato com o chope, ela expande e acaba vedando o próprio sifão. A própria válvula KEG lá, ela mesma se trava. Esse é o meu ponto de vista, é o único problema. Wesley, então você concorda comigo que a palavra-chave para tudo isso aí é treinamento? É isso? Exatamente, manutenção. Prevenção, então, né? Prevenção. Então, pronto, muito bem explanado. Eu gostaria, então, já que é assim, ô Vitor, conta aí para nós, que negócio é esse de projeto de dar treinamento pelo Brasil afora? Você que está aliado junto com o Bruno, junto com o Wilson aí, que está dando todo o suporte, todo ensinamento também, porque não vê, até porque eles são fornecedores aí do equipamento. Que negócio é esse de treinamento, de estar por dentro de tudo, passar até para concorrência, tudo isso, que, aliás, é bom para todo mundo, né? Bom, primeiramente foi um prazer, né, receber o convite da equipe da Unimemo, né, no qual a gente faz um trabalho com o pessoal de delivery, né, do Brasil inteiro. No caso, eu atendo mais a região do nosso estado, então eu dou esse treinamento para o pessoal. A gente está começando com a parte da Ambev, né, primeiro, e, consequentemente, as cervejarias, as distribuidoras que têm grandes cervejarias, que têm muitos distribuidores, estão entrando em contato diretamente com o pessoal da Unimemo, solicitando esse treinamento, no qual lá eu dou, apesar de ser técnico em refrigeração, vale ressaltar que eu já fui distribuidor de chopp desde 2009, né? Então eu tenho uma vasta conhecimento nessa área. Então lá a gente faz treinamento de asepsia, de regulagem de chopeira, de treinamento de temperatura, regulagem de KP1, limpeza de que vale ressaltar que a gente também tem que fazer a limpeza da válvula extratora, sanitização da válvula extratora também, entendeu? Então a gente dá todo através da Unimemo, nós damos todo esse suporte para os novos distribuidores que estão chegando agora e para os distribuidores que estão há muito tempo no mercado, mas tem às vezes uma frequência muito vou dizer, funcionários novos, entendeu? Então, aquele pessoal que está procurando mais conhecimento. E vale ressaltar que eu já fiz 2 treinamentos e a procura está sendo muito grande. Muito bom. Bom, já que a palavra-chave é treinamento, então vamos explorar um pouquinho o Júnior aí, né? Júnior, existe a possibilidade da gente fazer um curso, né? Já que a gente tem muitas pessoas, muitos distribuidores também,
Existe a possibilidade de a gente fazer um treinamento, por exemplo, presencial, envolvendo principalmente os distribuidores? Pode ser também online, por que não? Mas onde a gente consiga mostrar minuciosamente cada etapa, se possível, desmontar uma chopeira e fazer essa montagem também. É possível a gente fazer isso? Sim, sem dúvida nenhuma, tá? Inclusive, né, é dos motivos ali de existência da Unimemo dentro da Memo, né? Essa célula de treinamento, né? De poder levar conhecimento ali para o distribuidor, para a cervejaria, para o pessoal ali da operação do todo dia, né? Então, hoje, nós temos ali um treinamento dentro da Memo, que é comercializado, ele é um treinamento imersivo, né? É uma semana de treinamento e, assim, foco na chopeira, né? Desmonta, monta, limpa, instala, né? É um treinamento bastante interessante. Acho que o próprio Vitor já participou desse treinamento ali com a gente. Tá, mas existe essa possibilidade de a gente marcar um dia para fazer isso presencial, talvez na própria fábrica, até porque a gente olhar sobre uma outra dimensão também, envolvendo, né, os tensoativos, envolvendo os produtos químicos, concentrações e tudo isso. É possível? Claro, sem dúvida nenhuma, tá? É só a gente combinar ali, alinhar com o time, vai ser um prazer receber o senhor e todo esse time maravilhoso aí que tá acompanhando a gente aqui agora. Opa, olha aí, tem muita gente que está assistindo e tem muitos outros que eu tenho certeza que vai assistir também. Perfeito. Bom, mas já que a gente está falando de treinamento, produtos químicos, eu queria voltar para o Hauser e queria fazer a pergunta, Hauser, o que é tensoativo? Edmilson, antes de responder essa pergunta do tensoativo, ouvindo tudo que foi comentado, explanado e discutido, tem alguns pontos muito interessantes. A frequência de limpeza das chopeiras, do sistema de chope, depende, é claro que depende de quanto que você serve de um barril por hora. Vamos supor, você tem um barril de 30 litros, você está vendendo 30 litros por hora, 30 litros por dia, 30 litros por semana ou 30 litros por mês. Esse barril ele está dentro de um sistema refrigerado, a tubulação está dentro de um sistema refrigerado ou ele está fora de um sistema refrigerado. Isso tudo interfere na frequência, porque não é por tabela falar assim, eu vou fazer uma limpeza, uma asepsia a cada 15 dias, 30 dias. Pode ser que para algumas situações esse prazo esteja adequado, como pode ser que para outras situações, um barril fora da câmara fria, você vende 30 litros, você consome 30 litros a uma semana, 2 semanas, então essa frequência ela tem que ser, isso não é tabelado, porque você tem um consumo doméstico, você tem um consumo de bar de boteca, e você tem um consumo de uma grande choperia, que vende litros, 1.000 litros por dia, não é isso? Mestre Hauser, eu acho que é um ponto muito interessante, para uma outra oportunidade a gente detalhar mais e aprofundar para um trabalho mais focado. Agora, com relação ao tensoativo, a função do tensoativo num processo de limpeza e asepsia é ele permitir uma ação mais profunda na parte da porosidade do material, seja um material sintético ou inox, que o agente químico ele penetre nas ranhuras, nas fissuras, ele consiga entrar em contato com um agente microbiano, inativar o agente microbiano, e também ele tem uma função de melhorar a parte de enxágue. Então, quando a gente faz o enxágue com água, esse tempo de enxágue ele é mais rápido e ele não deixa residual. E alguns tensoativos também, eles não têm só essa função de diminuir
o potencial tensoativo do produto, do enxágue, como ele tem também a parte de proteção do material, de proteção do inox, do vidro ou do plástico. Legal. Se a gente olhar e fizer uma análise aqui, a grosso modo, seria como se a gente chegasse sujo em casa, fosse tomar um banho e nesse banho a gente fala, não, hoje eu não quero passar sabão, quero só tomar banho com água morna, água fria, enfim, de qualquer jeito. A gente sabe que a função do sabão, ele faz exatamente isso que você explicou. Ele permite fazer com que haja essa tensão superficial diferenciada e aí ele faz com que realmente faça a limpeza. É isso mesmo, né? Exatamente, ele combina bem com a sujidade, ele entra na porosidade, elimina, e na hora que você vai enxaguar o seu corpo, vai enxaguar a sua mão, ou vai enxaguar um prato, ou uma faca, qualquer utensílio, você não precisa gastar a quantidade de água absurda ou tempo absurdo. Você consegue enxaguar e deixar a superfície, o objeto que está sendo sanitizado e higienizado com maior economia de custo, de tempo e de consumo de utilidades. Esse papo está ficando bom. E aí eu quero perguntar agora para o Vitor. Vitão, quais são as etapas de limpeza de uma chopeira na distribuidora? Esquece, por exemplo, agora aquele negócio do restaurante, aquele negócio que fica um pouco parado lá, igual o Hauser disse, igual, por exemplo, você pegar e colocar um barril de 30 litros para ficar no restaurante e ele demorar 1, 2 semanas, primeiro, você tem que tirar a chopeira fora. Vamos imaginar na distribuidora, quando está retornando, quais são as etapas de fazer essa limpeza com eficiência na distribuidora? Bom, primeiramente a gente recolhe o equipamento, coloca todas as válvulas extratórias de molho, né? Já essa, sim, independente de uma semana, 2 ou uma vez no mês, todas as vezes ela vai para sanitização. E na sequência a gente faz a limpeza com água, no primeiro momento. Faz a limpeza com água e em seguida a gente injeta nitrogênio, né, para poder tirar essa água do sistema. Por que a gente coloca o nitrogênio? Porque o nitrogênio ele é mais seco. Então a possibilidade de deixar resíduos dentro da linha é muito menor que você injetar o CO2 ou o ar comprimido. Muito bem, Vitor. Bom, eu quero então agora perguntar para o Wesley novamente, qual a frequência recomendada para se fazer a sanitização? Primeiro, em bares e restaurantes, nas residências e o mais importante, nos eventos, porque o evento tem uma característica bem diferente da rotina diária, né? Certo. Olha, aqui eu costumo fazer uma sanitização nelas eu uso uma vez e da próxima vez eu já faço, justamente para não acumular resíduo, não ter perigo de acumular. E como o Victor falou, né, não pode usar o ar comprimido. Primeiramente, você vai usar o ar, pode ter óleo, né, conter óleo, aí é pior ainda, né? Então, assim, aqui a gente usa nessa frequência. A cada 2 vezes que usa a máquina, a gente acaba fazendo. Nos bares, a gente aprendeu, assim, a gente colocou uma meta, a cada 30 dias está fazendo, certo? Independente do consumo do cliente. Tem os clientes que consomem mais, né? Que é igual o Carlos falou. Então, a gente procura sempre estar fazendo essa asepsia nos bares a cada 30 dias. Legal. O Vitor, você quer fazer alguma consideração aí? Vitor, liga o microfone. Uma pergunta para o Carlos House. No caso do consumidor final, que é hoje o meu foco principal, qual que seria, então, a frequência ideal para o consumidor final, aquele que usa o barril a cada uma vez no mês, 2 vezes no mês,
e faz só a limpeza com um bocal de retrolavagem. O que o Carlos House recomenda para a gente passar para o nosso cliente? Como eu já havia dito antes, eu estou fazendo um trabalho agora com esses consumidores finais da Memo. Então, qual seria então a frequência para fazer com uma sanitização com esse consumidor final? Ô, Vitor, ele consome um barril de 30 litros por mês. Esse barril ele fica fora da câmara fria, ele fica num sistema refrigerado. A tubulação que sai dele vai para a chopeira, ela está refrigerada ou ela está fora de uma câmara fria, ela está a 30 graus? Não, é um cliente normal que comprou uma chopeira, uma MA híbrida, entendeu? Ele vai consumir o chopp dele em temperatura ambiente. Ele não tem câmara fria, ele não tem nada. Ele é um cliente residencial. Ele tem lá a chopeira Naja dele lá, ele vai usar e é aquele que usa uma vez no mês, entendeu? Ele usa, faz a limpeza no retrolavagem, mas não faz a sanitização. O barril, você tá com o barril fora de uma câmara fria, fica um mês fora da câmara fria. Eu acho que a parte de limpeza, de higiene e sanitização da chopeira, não adianta muito se o barril está a 25 graus, 30 graus a um mês fora. Porque eu não sei se para você manter a qualidade da cerveja, ela tem que ser mantida refrigerada. Você preserva a parte de contaminação e você preserva a parte de qualidade. O que você está me perguntando é uma pergunta meio difícil de responder, porque tem que analisar as condições operacionais desse seu cliente. Ele está fora da câmara, a chopeira está numa bancada e o barril fica lá um mês do lado a 30 graus, 25 graus? Não, você não entendeu bem a pergunta. A minha pergunta é aquele consumidor final, que tem a chopeira em casa. Ele pega a chope no final de semana. O chope chega para ele na sexta-feira, ele consome sábado, domingo e a empresa vai lá e recolhe o barril e vai embora. Ali, nessa hora, ele faz a limpeza no bocal de retrolavagem, somente com água. Entendeu? Ele não faz uma asepsia. Aí ele vai tomar de novo só daqui um mês. Ele vai comprar um chopp daqui um mês de novo. Aí ele compra na sexta-feira o chopp, a Claro, por exemplo, a gente entrega na casa do cliente na sexta-feira o chopp, aí ele consome no final de semana, na segunda-feira recolhe o barril. É esse tipo de consumidor que eu tô perguntando. Mudou a situação. Agora, então vamos supor, o cliente compra um barril, consome em 3, 4 dias, esvaziou. Então, após o término de consumo, faz uma limpeza, faz uma sanitização dessa chopeira. A minha recomendação, que eu acho do ponto de vista ideal, e se possível, uma antes de, novamente, quando você espetar o barril, novamente, pode ser daqui 2 semanas, pode ser daqui 3 semanas, pode ser daqui 6 semanas. Então, você faz acabou de usar, limpa. E antes de usar, limpa de novo, não só limpa, e sanitiza. Aí você garante a condição de higiene e a condição de sanitização do seu equipamento. Entendeu? Pessoal, vamos lá. Me desculpem. É muito importante isso tudo que você está colocando, Vitor, principalmente o que você colocou, principalmente as respostas do Hauser, mas que nem eu havia dito para vocês. Nós não vamos entrar no pormenorizado. O que seria isso? A gente pegar e entrar em cada caso individuais, a gente não é esse o propósito. Até porque o tempo aqui já terminou. Eu tinha mais algumas perguntas aqui na cabeça, que foi clareando, porque primeiro, a gente imagina uma chopeira, a gente imagina todo esse cenário e a gente procurou aqui trazer as melhores pessoas. E olha lá se não foram as melhores pessoas do Brasil que entendem sobre chopeira, até mesmo o fornecedor do equipamento, o Hauser, que entende muito da parte química, o Ezio, que é extremamente prático. Mas, enfim, isso aqui daria para a gente ficar, não é só 45 minutos, igual nós acabamos de finalizar aqui. Daria para a gente ficar um dia inteiro e ainda faltaria assunto, faltaria coisas para a gente dar sequência. Então, mediante isso, o que eu queria? Eu queria, Vitor, já como você estava falando,
eu queria que você fizesse rapidamente as considerações finais. Até porque nós temos um compromisso aqui com os nossos ouvintes e normalmente a gente não gosta de extrapolar o tempo. O assunto é polêmico, o assunto é gostoso. Vocês detonaram, foi muito bacana essa live de hoje, mas assim, os assuntos, reações, essas coisas todas, a gente vai fazer numa outra oportunidade, tá bom? Então, por gentileza, suas considerações finais. Beleza, gente. Bom, obrigado pela participação, pelo convite. Quero dizer que eu estou sempre à disposição. Precisar, estou sempre de pé e a ordem para poder atender a pedidos. Quem quiser mandar mensagem para mim no privado, tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode me chamar que eu estou sempre à disposição. Obrigado para vocês aí, tenham uma boa noite. Obrigado, Vitor. Wesley, por favor. Sr. Edmilson, queria agradecer o convite também aí, e aprendi muito também, né? Graças a Deus, mais um pouquinho de aprendizado. É isso aí, agradecer, estamos à disposição. Qualquer coisa, é só chamar. Muito obrigado. Wilson? Também aproveito para agradecer aqui, né? E deixar aqui aberto o convite a todos, né? Para conhecer a nossa empresa, para conhecer os nossos processos, para conhecer o nosso trabalho e os nossos treinamentos, como a gente abordou aqui, felizmente. Tá bom? Muito obrigado aí, né? Uma boa noite para todos. Carlos Hauser? Eu quero também agradecer a todos e só fazer uma elucidação. O processo de cerveja ele é muito complexo. Você veja bem, para produzir uma cerveja leva em torno de 30 dias. Matérias-primas importadas, processo caro, energia, vapor, tecnologia, funcionários. E todo esse cuidado para que essa cerveja chegue com qualidade, seja reconhecida pelo consumidor, é necessário que a parte de higiene, limpeza e sanitização, não somente isso, a parte de higiene e sanitização das chopeiras, seja adequadas, como todo o trabalho envolvido. Obrigado, Hauser. Eduardo, por favor, é contigo. Bom, foi maravilhoso. Enquanto vocês estavam falando aí, eu fui respondendo o pessoal aqui no chat aqui da live. Agradeço imensamente a todos os presentes. Percebi aqui pelas conversas que as pessoas estavam interessadas, enfim. Enfim, uma consideração final que eu faço é lembrar a todos que a cerveja, como o Hauser bem colocou, é um produto que foi feito com muito respeito, com muito trabalho, com muito carinho, e é muito nutritivo. Eu falo isso sempre para meus alunos. Se é um produto nutritivo, obviamente vai ser nutritivo para você e vai ser nutritivo para os micro-organismos, para as bactérias que podem crescer ali dentro da sua chopeira. Lembre-se sempre disso. Então, usou, limpou. Limpa, faz a asepsia do jeito que foi indicado aqui. Lembre-se sempre disso. E lembre-se, você foi lá, comprou um chopp, gastou dinheiro, escolheu um chopp para receber os seus convidados. Lembre-se que por ali dentro passou um produto nutritivo, que vai ser nutritivo para você e para os micro-organismos, que vão poder crescer lá dentro, entupir sua chopeira e estragar completamente toda essa experiência maravilhosa que é tomar uma cerveja e reunir os seus amigos. Lembre-se sempre disso. Tá certo? Pessoal, agradeço imensamente. Eu botei no chat, quero relembrar a todos aqui, que a Memo e a Claro tem uma parceria incrível há muito tempo do Homebrew, que é uma chopeira da Memo, feita da Memo, que você compra a chopeira da Memo e recebe todo o valor que você gastou comprando a chopeira da Memo de volta em Chopp Claro. Eu deixei o link aí na descrição, quem quiser buscar. E lembrando a todos, semana que vem nós temos uma live, dessa vez, finalmente eu serei de novo o palestrante. Fazia tempo aí que eu não era o palestrante. Agradeço a todos. Pessoal, muito obrigado. Tenham uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. E peço desculpa aí por a gente ter extrapolado o tempo.
mas o assunto é gostoso, é polêmico, e mais uma vez, vocês foram gigantes. Eu tenho certeza que todos gostaram e vão gostar cada vez mais, porque vocês não ficaram aqui. Foi tão bom que vou convidá-los novamente para um novo bate-papo. Uma boa noite e muito obrigado. Obrigado, gente.